Purgas do Partido Comunista na União Soviética. Limpeza das fileiras do partido. Foi uma repressão política em massa na União Soviética, durante a era stalinista, final dos anos 20 e início dos anos 50. De acordo com o Ministério de Assuntos Internos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 3.777.380 pessoas foram reprimidas entre 1921 e 1954, incluindo 980.642 pessoas foram condenadas à morte, 2.369.220 pessoas foram enviadas para campos de trabalho forçado e aprisionadas. Joseph Stalin começou a fazer revisões periódicas e a excluir reais ou supostos oponentes políticos do Partido Comunista, para se livrar dos indesejáveis. Essas revisões começariam com uma breve avaliação autobiográfica da pessoa. Em seguida, era submetida a um interrogatório pela comissão de purga, bem como pelo público presente. Mais tarde, as pessoas afetadas eram frequentemente condenadas à morte ou à prisão no campo e a trabalhos forçados no Gulag, com falsas acusações em julgamentos secretos e ostensivos. As confissões eram geralmente extraídas das pessoas com recurso à tortura. Embora muitas pessoas tenham sido vítimas da purga ao longo desta década, o público russo, em geral, não estava ciente da purga até 1937. No chamado Grande Terror de 1936 a 1938, também conhecido como a Grande Purga, as purgas políticas chegaram ao seu clímax. Nessa época, cerca de 1.000 pessoas eram assassinadas todos os dias. Essa perda constante de funcionários começou a colocar em risco as funções elementares do partido, da administração e do exército. Em algumas áreas, todos os funcionários do partido do PCUS foram presos. Portanto, a intensidade da perseguição foi reduzida em 1938 por ordem de Stalin, mas sem ter sido interrompida. Segundo o Ministério de Assuntos Internos da União Soviética, 681.692 pessoas foram mortas a tiro na Rússia. Um total de 1.372.382 pessoas foram detidas por motivos políticos. Uma segunda onda de purgas começou no início de 1948. Foi dirigido principalmente contra os judeus na União Soviética, que foram denunciados como cosmopolitas sem raízes. A campanha inicialmente levou à dissolução do Comitê Antifascista Judeu e à execução de intelectuais e Yiddish, conhecidos como a Noite dos Poetas Assassinados. Culminou no chamado Complô dos Médicos e terminou abruptamente com a morte de Stalin em março de 1953.